Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Para ir às origens do feriado do dia de hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, temos que recuar ao ano de 1886, aos Estados Unidos e muito particularmente à cidade de Chicago, onde uma manifestação que juntou 500.000 de trabalhadores chamou a atenção para as condições que os mesmos tinham nas suas tarefas e nos seus locais de trabalho. 3 anos depois, já na Europa, em França, local para muitas revoluções e muitas convulsões, para não dizer confusões, em França e durante uma homenagem a estes trabalhadores americanos, a repressão policial foi de tal forma que, inclusive, 10 manifestantes morreram. Daí para a frente, o dia 1 de maio começou a ficar recordado como o Dia do Trabalhador e, em alguns locais, o Dia do Trabalho. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. 1 de maio, segunda-feira. Mês novo, semana nova, tema novo. E o tema novo é à deriva. E como é que podemos, de alguma forma, enquadrar este tema à deriva, tema quase náutico, com aquilo que acontece e com o que está relacionado com os trabalhadores? Olhemos para aquilo que tem sido a evolução também das leis do trabalho e tem sido positiva. Conseguiu-se regular o trabalho infantil, conseguiu-se regular as condições de trabalho, nomeadamente segurança e higiene, conseguiram-se regular tempos de descanso, as férias, eventualmente salários e subsídios. O que não falta são, de facto, decisões que ajudaram a regular aquilo que são os benefícios, os direitos e também as obrigações dos trabalhadores. Mas é interessante como em Portugal, e especialmente em Portugal, porque é aqui o nosso quintal, de alguma forma é produzida legislação em catadupa relativamente ao trabalho para o privado. E o Estado fica muito aquém de ser o exemplo de como tomar conta e cuidar dos seus trabalhadores. Não pensemos nos professores, por exemplo, que se manifestam em grandes números, todos os dias ou todas as semanas, já para não dizer que alguns continuam a dar aulas, inclusive em escolas onde existe ainda amianto. Pensemos, por exemplo, nas forças de segurança, nos polícias, onde não é raro os casos das esquadras estarem perfeitamente obsoletas, sendo que, inclusive, infiltrações provocam o aparecimento de verdadeiras cataratas do Niágara, e quem não gosta de entrar numa esquadra de polícia para resolver assuntos sérios e ver lá umas cataratas para nos acalmar as emoções. Olha, e o que pensar dos militares, desde barcos que vão ou não vão, chegam ou não chegam, e mais as condições que eles próprios têm para desenvolver as suas carreiras. E por que não falar também nos enfermeiros, que foram aqueles grandes heróis do combate àquela que foi a pandemia, mas depois já são os heróis um bocadinho mais pequenos naquilo que é regular a profissão dos mesmos. E sabe uma coisa? Vou ficar por aqui, porque de facto podia continuar a falar de todos e aqueles que trabalham para o Estado e nomear a falta de condições e perspectivas que os mesmos têm. Mesmo para dizer que quem trabalha para o Estado anda, tal como o próprio Estado, à deriva. Digo eu que não percebo nada disto.
de volta ao nosso estúdio, esta segunda-feira, pontapé de saída da semana e pontapé de saída do tema deste mês. Recordo, à deriva é nosso convidado de hoje, o Nuno Barroso, é o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira. Muito boa noite, Nuno, obrigado por estares aqui connosco. Tu dizias, enquanto passava aqui o separador, que eu podia ter ficado os 50 minutos a percorrer outras profissões relacionadas com o Estado, que de facto vivem muito aquém daquilo que são as exigências do Estado para o privado. E parece estranho em 2023, em Portugal, a democracia europeia, ainda termos que afirmar isto. Eu acho que não só é estranho, mas é triste. Mas deixa-me começar por dizer e elogiar a tua introdução. A verdade é que tu não só apontaste, neste momento, se calhar, os pontos, aqueles que são mais mediáticos, que têm vindo a ser mais mediáticos nas últimas semanas, nos últimos meses, mas, na verdade, eu acho que conseguias fazer este mês todo a falar disto, sozinho. Os teus monólogos podiam perfeitamente ser este mês. Porque, claramente, temos um país que se encontra à deriva e, aparentemente, sem que ninguém lhe queira pôr a mão. Temos um governo que parece ter esquecido que tem de cuidar do Estado e tem de cuidar dos serviços do Estado, e para isso tem de cuidar dos trabalhadores do Estado, que exige de tudo do setor privado e nada contra a exigência que é feita em termos de tu apontaste, de trabalho infantil, de segurança e higiene no trabalho. Tudo isso é fundamental, obviamente, que o setor privado se sinta regulado, mas depois olhamos para o setor público e vemos muito pouco disso. E, portanto, o famoso faz o que eu te digo e não faças o que eu faço. Exato. Agora, aquilo que tu vês a seguir é uma desmotivação absoluta por parte dos trabalhadores. Quem entra para o Estado com um sentido de exercício de serviço público, de servir, repara que muitas vezes nós assinamos, há documentos ainda que surgem como o servidor público, e depois a assinatura da pessoa, não é um insulto. É sobretudo um elogio. É alguém que se entrega à realização de um serviço para o contribuinte. E aí está, o contribuinte. O Estado é pago pelo contribuinte e o Estado tem de devolver ao contribuinte aquilo que recebe dele. Não há dinheiro do Estado. Não há dinheiro do Estado. O dinheiro é dos contribuintes, é do povo português e tem de lhe ser devolvido sob a forma de serviços de qualidade. E aquilo que tu apontaste, desde os médicos, aos professores, aos enfermeiros, tu podes trazer isso depois, obviamente, para os polícias, para os militares, para os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira e podes, sobretudo, perceber que os contribuintes depois também se incomodam com tudo isto. Que é, tu tens de um lado um funcionário público que está desmotivado, que por mais que queira fazer, muitas vezes não tem as condições para o fazer, sejam as condições em termos materiais do próprio edifício, dos sistemas informáticos. Quantas vezes? O sistema está em baixo. Exatamente. E depois daquilo que lhe é dado, por exemplo, em termos de formação, para ele estar cada vez mais atualizado, porque isso é absolutamente necessário. E isto tudo tem impacto na forma como ele entende o seu serviço e depois como ele vai prestar o serviço ao contribuinte. E aqui o contribuinte entende sempre como o cidadão. Todos nós somos cidadão contribuinte, claro. Pagamos ou não pagamos. Inclusive quem trabalha no Estado, seja importante dizer isto. Repara, e é nesse momento que tu tens de perguntar o que é que o governo está a fazer. E tu vês muito pouco. Tu não vês grandes soluções a serem apresentadas. Repara que neste momento estamos a falar de um governo de maioria socialista. Nós podemos falar, se calhar, de outros governos de outras cores, mas vamos falar desde a geringonça até este governo de maioria socialista. Este era o governo do regresso dos direitos dos trabalhadores. Os professores queixam-se que continuam a faltar há 6 anos e não sei quantos meses. Era o regresso dos direitos das pessoas que, durante a pandemia, trabalharam, muitas vezes, colocando a sua própria vida e saúde em risco. Não vês nada, nenhuma das soluções a serem apresentadas. Tu tens inúmeras carreiras, como acontece com as carreiras da Autoridade Tributária e Aduaneira, que ficaram congeladas durante 2 décadas. 2 décadas, em muitos casos, é a fase fundamental do crescimento de um trabalhador. É o momento em que ele atinge o pico, em termos de produção profissional. E durante essas 2 décadas tiveste aqui 10 mil trabalhadores que foram congelados, autenticamente. E o descongelamento, foi-lhe possível reembolsar algum desse período de congelação? Claro que não. Não. E aquilo que se exige ao governo... Nem com este superávit todo... Não sei se estás a ver. Mas tu tens esse problema. O Ministro das Finanças, o Fernando Medina, vai fazer um brilharete à pala da inflação. Os números acontecem exatamente como estás a colocar. A economia está a melhorar ligeiramente. Nós nunca tivemos uma economia pujante. Está congelada há muito tempo. Também, exatamente. Eu acho que sempre esteve numa espécie de hibernação em que a pessoa levantava de vez em quando a orelha, mas voltava a dormir.
E isso também por causa do Estado, que nunca conseguiu definir os exatos investimentos em que poderia ajudar. Mas tu tens, sobretudo aí, uma posição do Governo, que é apresentar contas limpas, esquecendo-se aquilo que tem influência depois nas pessoas. Repara, não é possível tu teres a maior carga fiscal dos últimos anos, se teres, neste momento, o terceiro país em que a subida da carga fiscal é mais assinalável na União Europeia, e continuar a achar que as pessoas podem ser exprimidas até ao máximo. O sistema tributário em Portugal é um sistema muito pesado e está, ainda está vocacionado para o trabalho. Muito pouco vocacionado para aquilo que é capital e para que é a detenção de património. Se significa retirar o peso sobre o trabalho e colocá-lo todo sobre capital e património, bem, nós aí matávamos o investimento privado. Claro. Não é? E, portanto, o que nós temos aqui é de diminuir a carga fiscal naquilo que for possível, de forma também a manter os serviços sociais e tudo aquilo que é dependente dessa arrecadação, mas redistribuindo de melhor forma. E aquilo que nós vemos, e todos nós vemos, é essa redistribuição não está a acontecer. A ideia do IVA zero, e isto custa-me a mim porque, pessoalmente, aqui não enquanto Presidente da APIT, nunca me foi possível concordar com as ideias do Dr. Mário Centeno, mas ele ainda a passada semana conseguiu dizer que a ideia do IVA zero não vai trazer benefícios para as pessoas que eles acham que vão trazer benefícios. Porque o IVA zero é aplicável a todos, sejam os pobres ou ricos. Diferente seria, por exemplo, criar uma possibilidade de cashback, em que, tal como acontece no IRS, que as pessoas, de acordo com os seus rendimentos, pudessem ver devolvido o IVA que pagavam sobre determinados produtos. E, portanto, só essas pessoas é que iriam beneficiar. Mas também foi assim com os 90 euros, aos 50 euros, ou logo que exatamente. Foi transversal, foi para todos, por assim dizer. E aí perde-se um bocado o sentido do que é o Estado na sua intervenção social. Claro, mas repara, quando tu dizes que, para falarmos do 1º de Maio, nós temos de voltar ao século XIX, se as pessoas fizeram esse exercício, sabes qual era a grande luta no início? É aquilo que chamavam de 888. 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas para viver. Essa luta continua hoje. Repara que ainda hoje discutimos horários de trabalho. Ainda hoje discutimos se as pessoas podem ou não ser incomodadas, enquanto já que estão fora do horário de trabalho, já estão em casa, já estão com as suas famílias. Passaram 150 anos sobre a data que tu assinalaste como o nascimento da ideia e do ideal, dos ideais do 1º de Maio, e nós continuamos a discutir de que forma é que se vai organizar o mercado de trabalho. E voltaste tu também a referir, claro, num país europeu do Ocidente e que continua a ter na ponta da língua todos os direitos que quer atribuir à cidadania. E a caminhar para os 50 anos de democracia, não é? Exatamente, já ultrapassamos os 48 anos de ditadura que tivemos, mas continuamos todos a viver muito mal com a democracia. Nuno, nós já vamos aprofundar um bocado mais isso, mas eu sei, entretanto, que a APIT também vai organizar uma cimeira luso-brasileira. O presidente Lula da Silva esteve cá há pouco tempo, com todo o broá-broá que foi isso, mas o quão importante é que haja, digamos, esta troca de informação ou troca de experiências dentro deste setor? Olha, é cada vez mais importante, dada a globalização. E tu voltaste também, mais uma vez, eu acho que vou pegar em algumas das tuas palavras. Nós estamos cada vez num mercado mais global. Tudo o que tem a ver com a circulação de mercadorias, mas sobretudo a circulação de capital, é cada vez mais mecânica, mecanizada, automatizada, virtualizada e de cada vez mais difícil rastreio. É muito importante que quem trabalha nestas áreas consiga saber do que está a falar quando falamos em diferentes países. E não é o facto de falarmos com o Brasil, que em princípio tem a mesma língua, temos o português do Brasil e o português de Portugal, temos o Dr. António Costa a dizer que tem pena que nós não falemos com o sotaque do Brasil. E tivemos o Marcelo a fazer uma tentativa. Sim, eu não tento porque eu costumo dizer, eu não vou insultar os meus colegas e amigos brasileiros, portanto eu falo em português de Portugal. Mas a verdade é que é fundamental que nós tenhamos os mesmos conceitos e consigamos perceber o que é que cada um está a falar em cada momento. Este será o 7º Congresso Luso-Brasileiro. Nós começamos estas iniciativas em 2009, mas depois de forma constante a partir de 2016, só foi interrompida pela pandemia, e ela é a realização alternadamente feita no Brasil e feita em Portugal. O ano passado foi em Salvador, este ano será em Vila Nova de Gaia. Ela é realizada pela APIT e pela Law Academy em Portugal e com o apoio da FEBRAFIT e da Unafisco Nacional, vindas do Brasil. Temos o apoio, temos o alto patrocínio do Presidente da República Portuguesa, que muito nos honra, mas também o apoio da Embaixada do Brasil,
a presidência da Câmara de Gaia, da CPLP, do CIAT, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e todas estas entidades que não estão diretamente ligadas com aquilo que é o papel de um inspetor, auditor, percebem que é fundamental também para o desenvolvimento das suas atividades. Porque tu precisas de uma economia concorrencial, saudável e justa. Para isso é necessário que cada um pague aquilo que tem de pagar. E é fundamental que nós discutamos determinados assuntos. Repara que alguns dos temas que nós colocamos no Congresso é que fisco e que política fiscal queremos em 2030. Ou seja, até ao final da década nós temos de caminhar para quê? Aquilo que nós estamos agora a dizer, nós não vimos nada deste governo de reformas estruturais. Não é? E, portanto, que reforma estrutural é que nós temos de fazer? Que reforma tributária, que reforma dos impostos é que será necessário para permitir que os investidores, os empreendedores tenham um sistema, um enquadramento saudável, não é? Que lhes permita investir com confiança, sem que todos os anos a legislação esteja a ser alterada e eles não sabem exatamente se perdem, se ganham, ou seja o que for. Depois, obviamente, que nós temos de ver que enquadramento é que estes trabalhadores, sejam os inspectores tributários, sejam os inspectores aduaneiros, têm nas suas funções. E aquilo que nós temos vindo a ver, a maior parte dos países, é um desinvestimento nestes trabalhadores. Uma aposta na automatização, nada contra, ninguém vai parar aqui a digitalização da economia, mas nós continuamos a esquecer que estamos perante populações extremamente envelhecidas e Portugal é um exemplo, se calhar na Europa, um dos piores exemplos nesse aspecto. Nós temos, de acordo com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, cerca de 30% das pessoas que, embora possam ter um computador ou um telefone, não conseguem utilizá-los para lidar com a autoridade tributária. O que significa que, se eu digitalizar completamente a minha relação com o fisco, essas pessoas vão ficar excluídas. E eu não posso excluir. Eu não posso excluir as pessoas do interior do país, que estão tão longe do Porto, ou de Lisboa, ou de Coimbra, e abandoná-las completamente, deixando de lá ter pessoas. E é isso que vai acontecer se eu não abrir concursos para colocar pessoas nesses locais, no interior do país. Nós até ao final de 2025, a autoridade tributária irá perder cerca de entre 3 mil a 4 mil pessoas. Nós temos nesta altura cerca de 10 mil. E de acordo com os números de entrada que estão previstos, nós faremos entrar cerca de 1000 trabalhadores até ao final de 2025. 2026. Ou seja, perderemos aqui 30% da nossa massa. Oh Nuno, sabes que isto, assim, de cabeça do nada, e por dizeres isso, é muito simples pensar que, de facto, vai ser uma hecatombe, porque quando a pessoa entra, não fica logo a saber o que é necessário. Exatamente. Para... Mas essa é a grande questão que nós colocamos, é a passagem do conhecimento. As estruturas com muitos anos de existência têm uma determinada cultura que tem de ser passada. E essa cultura é fundamental para evitar exageros, sobretudo. Eu costumo dizer que nós temos de ter inspectores, não temos de ter polícias que ajam como se estivessem num corpo de intervenção especial. Não é essa a situação. Nós temos de ter aqui auxiliares. Auxiliares do cidadão e, no momento em que ele tiver infringido, teremos, obviamente, de agir de outra maneira. Mas não poderemos entrar como sendo os inimigos. Nós temos que ser nem todas as infrações são propositadas. Exatamente, okay. E portanto daí que a nossa presença junto do cidadão tenha a ser sempre formativa, informativa e depois, se necessário, obviamente, no sentido de regularizar, punitiva. E o meu receio é que isso possa não acontecer quando não há essa passagem de conhecimento. É que os próximos funcionários possam não ser preparados para tal. Aquilo que tu podes ver neste momento é que, se imaginares daqui a 3 anos uma situação deste género, em que perdes 4 mil pessoas e ganhas 1000 novas, tu vais abandonar o interior do país, tu vais ter graves problemas naquilo que é a inspeção tributária no terreno e aquilo que é a inspeção aduaneira. E isso vê-se já neste momento com 10 mil pessoas, em que tu tens 2.700 profissionais da carreira de inspeção tributária e aduaneira e só 1000 fazem a inspeção no terreno. O que significa que há 1.700 que fazem outras funções, que foram tapar buracos para outros sítios, que estão nos serviços centrais, que estão nos serviços locais, que estão na justiça, que estão noutros, que não fazem inspeção, que foram preparados, que foram pagos pelo cidadão para serem inspectores, mas não fazem inspeção. E isto vai acontecendo. Tu tens as polícias, por exemplo, a dizerem muitas vezes isso, que muitos deles acabam por ficar sem fazer exercício da função policial, porque estão em funções administrativas. Para as funções administrativas, têm de ser chamados administrativos. Pessoas preparadas para fazer aquelas funções. Como tal, e não terem gasto anos de formação numa determinada pessoa para depois não aproveitá-la. Mas estás a ver, isto é uma das coisas onde, de facto, o Estado acaba por chocar de frente contra a legislação que ele próprio prepara para o privado. Ou seja, o Estado obriga e legisla
para o privado ter uns X horas mínimas de formação para os seus trabalhadores, não é? Mas depois não o faz, ou seja, o próprio Estado é o primeiro a não cumprir com aquilo que legisla. Não, e muitas vezes aquilo que tu vês é que a legislação muitas vezes é replicada até no setor público, mas não há um enforcement dessa legislação. Se tu tiveres uma determinada empresa, imagina que tens um restaurante, se tiveres problemas na cozinha, se entrarem inspectores da ASAI ou da ACT, e se tu tiveres problemas com funcionários, com a cozinha, com a limpeza, seja o que for, tu vais ser multado, vais ter o estabelecimento encerrado. Incumpriste com a lei e aquilo está bem. A partida estará bem. Do nosso lado, o que é que acontece quando um quartel da GNR tem aqueles problemas que tu assinalaste? Ou quando uma da PSP tem os mesmos problemas? Ou quando, no nosso caso, por exemplo, temos um exemplo ainda de há pouco tempo na delegação da Zona Franca da Madeira, em que, de forma a que a entrada do edifício não ficasse tão feia, porque tinha lá papéis espalhados até ao teto, nas paredes todas, para que não ficasse tão feio, decidiram retirar aquele papel todo que estava lá há anos para uma outra sala no interior do edifício. Curiosamente, era a única sala, o único espaço, um pequeno espaço, onde as pessoas tinham 2 mesas onde podiam comer ao almoço. Eu devido que depois de pegares naquele papel todo, com os problemas que têm de pó e de problemas que podem surgir, e que coloques naquele sítio que alguém vai querer almoçar naquele local. E as pessoas usavam aquele local para poupar algum tempo, para não ter de sair do sítio onde trabalhavam, comiam rapidamente e voltavam para o seu serviço. E fazes a participação à ACT. Nós podemos fazer a participação, e já fizemos em vários casos, desde Faro ao Porto, Braga, Aveiro, Santarém e mesmo na Madeira. E a ACT limita-se a fazer recomendações. Não podem ser recomendações. Porque ninguém te recomenda, se o teu restaurante tiver um problema, ninguém te recomenda, olha, amanhã vai limpar isto, não vai? Eu volto aqui uma semana e até lá você vai limpando. Não. Encerra o estabelecimento. E só quando a coisa estiver regularizada é que... E mesmo assim vais ter de pagar tudo aquilo que tens de pagar. Ali, os responsáveis máximos tinham de ser responsabilizados também. E não achas que esse tipo de situações é o que acaba por também criar uma maior dificuldade ainda de interação entre os cidadãos e os próprios trabalhadores? É questão de 2 pesos, 2 medidas. Ora, se eu uso um pau para o cidadão do privado e depois ando sempre com bolos e cenouras para o setor público nesse aspecto, isso não pode acontecer. E quando estamos a falar de bolos e cenouras, não é para o trabalhador médio, estamos a falar, obviamente, para os dirigentes, que são os grandes culpados. Porque eu acredito que um dirigente responsável, no momento em que não conseguisse cumprir com aquilo que é o mínimo para os seus trabalhadores, colocaria o seu cargo à disposição. Admissão. Imediatamente. Acho que sim. Isso vê-se no setor público? Não. E porquê? Porque a maior parte das pessoas que no setor público chegam a cargos dirigentes passam a encarar aquilo como uma carreira. Não pode ser uma carreira. Aquela pessoa deverá estar naquele cargo enquanto conseguir manter o nível de exigência e de responsabilização que lhe foi colocado nas mãos. No momento em que isso deixa de acontecer, aquela pessoa tem de ser ou demitida ou tem de se demitir quando lhe é dito de cima, com a tutela política, que não lhe podem dar mais ou que não lhe podem dar o mínimo. E não é ele. Exatamente. As pessoas e é sempre isso. Estão debaixo da sua responsabilidade. Estás sempre a falar de investimento. E já vamos aqui aos números, que é interessante, mas eu não queria deixar de passar sem mencionar, de facto, algo que, se por um lado é de louvar, por outro lado deve preocupar e que nos leva a pensar, inclusive, se será um tema como foi a semana passada ou há 2 semanas, como uma proposta de lei da liberalização das drogas leves para efeitos recreativos. Nós temos visto os agentes aduaneiros a fazerem apreensões recorde nas águas portuguesas, obviamente em coordenação com outras forças. Eu pergunto, se vocês tivessem os números suficientes no terreno, se estes números não seriam ainda mais reveladores, digamos, da porta de entrada que Portugal é? Eu tenho de dizer que sim. Embora que não te consiga dar aqui cientificamente um número daquilo que poderia acontecer com, por exemplo, a duplicação dos inspectores. E estamos a falar, quando eu falo de duplicação, é passar, imagina, 300 para 600. Nem sequer é uma coisa... Nem sequer é nada sobrenatural. No final do século passado, no final do século XX, Portugal tinha, em termos per capita, o dobro de agentes aduaneiros que tinha a Holanda. E a Holanda, na altura, era considerado a grande porto de entrada de droga na Europa. A Holanda, muito simplesmente, disse: nós somos um país sério, temos de ser um país sério, então não podemos aceitar isto. E investiu fortemente naquilo que era o setor de controle aduaneiro.
triplicou o número de agentes. Triplicou o número de agentes. Investiu em nova tecnologia. Tinha um setor de cães pisteiros e de cães de snifadores de droga que estava um pouco abandonado e reinvestiu nele. E apostou novamente naquilo que eles estavam também a abandonar, que era a questão dos agentes aduaneiros em alto mar, neste caso no Mediterrâneo. Portugal não fez nada disso. A antiga Direção-Geral de Alfândegas, entretanto fundida em 2012 na AT, tinha carreiras de marinheiros. Mas há mais de 3 décadas que não tem um barco. Portanto, não há marinheiros. É estranho que alguém que tenha de fazer controle de passageiros e bagagens não tenha cães. Cães especializados em detectar drogas. É estranho. Não faz sentido que à saída do aeroporto os agentes aduaneiros que ali estejam não tenham um cão presente, porque eles podem não detectar, pode não estar visível, pode, mesmo com o treino que eles têm, podem não conseguir detectar e um cão pode conseguir fazê-lo. Nós vemos um sem número de aeroportos sempre com a presença. Exatamente. Em determinados voos. Há voos que são assinalados como voos para despiste por parte das unidades caninas. E depois o que é que tu vês afinal acontecer? Há uns anos atrás, tive esta questão do avião que veio do Brasil com droga, que tinham alguns VIPs portugueses, que ia aterrar no aeroporto de Tiros, e já nem saiu do Brasil, mas que ia aterrar no aeroporto de Tiros. Eu não sei se ele iria ser vistoriado pelos agentes aduaneiros quando chegasse. Porquê? Porque Tiros, na altura, não tinha uma equipa permanente. E não sei se... Não, agora passou a ter uma equipa permanente. Pronto. Mas foi preciso... Só aconteceu após isso. Neste momento temos o aeroporto de Beja, em que, ocasionalmente, o diretor de Faro decide enviar um funcionário para Beja para ver os aviões que aterram em Beja. Um funcionário. É óbvio que normalmente são aviões pequenos, mas trazem 5, 6, 7, 8 passageiros. Ou eu paro todos os passageiros e ninguém sai dali e eu faço o meu trabalho, e então aquelas pessoas vão começar a reclamar de que são mal servidas em Portugal, de que não, só foram incomodadas, não é? Ou então acabo por fazer de conta que fiz o meu trabalho. Oh, Nuno, tu estás a dizer isso e eu estou-me a recordar há alguns meses, há poucos meses, não sei se foi realmente o mês passado ou em março, um avião de pequeno porte a largar fardos à medida que voava a baixa altitude e depois aterrou num campo qualquer. Sim, e depois tens a questão dos aeródromos. A maior parte dos aeródromos não tem controle aduaneiro. E só tem quando o voo está indicado como sendo de perigo. Mas isso também é indicador de que Portugal continua a funcionar como uma porta de entrada importante. O consumo de droga na Europa, sobretudo drogas pesadas, tem vindo a aumentar. Ora, se o consumo aumenta, é preciso que a oferta também esteja a aumentar e ela tem de entrar por algum lado. Se ela não é produzida na Europa, ela vai entrar por algum lado, e Portugal e Espanha sempre foram países de entrada. Um avião de pequeno porte que possa viajar a muito baixa altitude pode não ser, inclusivamente, detectado por radares. O que significa que tu tens de ter forças policiais preparadas para a detecção desse tipo de voos. Nós temos algumas forças policiais, quer a PSP, quer a GNR, que o conseguem fazer. Mas quantos aviões desses é que poderão ter já passado sem terem sido detectados? Um avião muito pequeno consegue aterrar, largar a mercadoria e voltar a levantar em poucos minutos. Portanto, num aeródromo, durante a noite, porque estas pessoas estão preparadas para arriscar aquilo que tiverem de arriscar, e se perderem um carregamento, eles vão ganhar esse dinheiro nos próximos 2 ou 3 ou 4. Já houve operações onde a pista estava sinalizada pelos faróis de um carro. Exatamente. E, portanto, essa realidade deveria fazer com que o nosso governo investisse neste setor. O setor da inspeção tributária tem problemas, neste momento, sobretudo de formação, mas de número de pessoas afetas à inspeção tributária. Na área aduaneira é sobretudo pessoas. É sobretudo o número de pessoal que neste momento está afeto à inspeção aduaneira que causa graves problemas. E por mais que isto tenha repetidamente sido assinalado durante os últimos 7 anos ao Governo Socialista, nenhuma, mas é isto mesmo que tem de ser dito, nenhuma ação foi feita no sentido de resolver este problema. E isso tem tido como contrapartida do lado da direção da AT o tapar buracos, que é colocar pessoas que não estão preparadas nem formadas para fazer aquele serviço a fazer um serviço que não fazem, e depois fazem com os problemas que têm, por mais boa vontade e por mais iniciativa que tenham, mas não foram formadas para aquilo. E, portanto, aquilo que nós sempre dissemos é formem as pessoas à medida que as pessoas vão saindo. Se vão sair 4.000 pessoas e eu vou só meter 1.000, eu tenho um claro déficit. Precisarei de 4.000? Provavelmente não, mas precisarei de 2.500 ou 3.000. A AT está debaixo de que Ministério? Ministério das Finanças.
Mas seria, se calhar, também interessante ter o Ministério da Administração Interna a regular algumas coisas, não... Sabes que a AT, só há poucos anos, Tive é que, agora passou esta a, ideia. é que passou a pertencer ao grupo de entidades do controle da segurança interna. Ah, Durante anos não participava. O que Era- é estranho. tinha só a ver- Branqueamento de capitais. Estava lá a Polícia Judiciária. exatamente. Ou o tráfico, seja de drogas, seres humanos... Estava e lá a tudo. Polícia Judiciária, estava lá a PSP, estava lá a GNR. Tudo aquilo que é o controle aduaneiro e que resulta do trabalho da AT não era considerado. Tudo aquilo que é a nossa luta de evasão e elisão fiscal e branqueamento de capitais também era ignorado. Portanto, só há alguns anos é que foi no final do governo de Passos Coelho que a AT passou, na altura da criação da AT até, em que o diretor da AT, diretor atualmente, passou a fazer parte desse grupo de trabalho. Portanto, até nisso, nós andamos atrás de tudo aquilo que é feito. Do prejuízo, por assim dizer. E olha, ainda bem que mencionas Pedro Passos Coelho, porque, por causa da intervenção da Troika, Pedro Passos Coelho e o seu governo foi obrigado a reduzir drasticamente o número de funcionários públicos. Mas aquilo que vemos no pós-Geringonça e no atual governo de maioria de António Guterres é que... Costa. De António Costa. António Costa. Onde é que eu fui buscar o Guterres? Pensei na ONU. Então, o número de funcionários públicos já é superior àquele que era pré-Troika. Então, mas temos mãos, não temos mãos, há funcionários, não há, Nuno? Eu acho que não precisas de fazer grandes contas, nem de olhar muito para os números. Basta ver as reclamações e a forma como as pessoas protestam. As pessoas queixam-se de falta de pessoal, porque entre o que têm de fazer administrativamente e o que têm de dar como aulas, faltam professores. Nós temos uma população a envelhecer e, portanto, isto também não pode ser um E os crescimento, professores também. contínuo. Mais de metade deles Exatamente. vai entrar em idade de reforma. Na AT, tu tens uma média etária superior a 56 anos. 56 anos é a média etária. Se olharmos apenas para a área aduaneira, já está nos 60. Não faz sentido, em lado nenhum do mundo. Mas aqui, aparentemente, é tudo normal. Mas tu vês, sobretudo, nos médicos e nos enfermeiros, em que os números continuam a descer. Ora, muito bem, eu não vejo reforço policial que responda aos números que tu acabaste de referir, não vejo os militares a aumentarem, não vejo o Ministério Público, não vejo nos juízes, não vejo na ASAI, na ACT, na Inspeção-Geral, seja o que for. Eu não vejo onde é que estão esses números. Tu analisas os números e vês que aquilo está a surgir sobretudo por um reforço no setor municipal. Quer no setor da camarário, quer depois no setor das empresas municipais. O que eu perguntava, e eu gostava imenso de ter a resposta, é qual tem sido a vantagem desse reforço, desse pessoal, naquele setor. Eu gostava de ver uma resposta a isso. Não tenho esses dados e até posso ser aqui depois contrariado com factos que não tenho neste momento nas minhas mãos. Mas eu acho estranho que, de repente, em 7 anos, tenha surgido uma necessidade tal de empregar 150 mil pessoas, 200 mil pessoas. Portanto, nós, na altura, passamos de 650 mil trabalhadores da área da administração pública para cerca de 500 mil, no final do governo da Troika, e neste momento estamos perto das 700 mil. Portanto, ultrapassamos já o valor inicial de 2012. Estamos aqui a falar de praticamente 200 mil pessoas, em que grande parte dessas pessoas estão no setor municipalizado. Sim, porque Qual é a eficácia porque continuamos a ver as pessoas a ir para as filas das lojas do cidadão e não é por causa disso que os serviços melhoraram. Continuas a ter centros de saúde sem médicos, com a enfermagem a ser feita muito poucas horas por dia, com as pessoas a terem de passar a noite em más condições para poderem ter uma consulta numa vaga que pode ou não existir, com os médicos depois já também em situação de burnout. Tu vês a justiça, que eu acho que é aquilo que as pessoas acabam por ficar mais preocupadas, sobretudo em termos mediáticos, porque não consegue corresponder em tempo útil nem àquilo que são as solicitações das empresas, do comum do cidadão. Às vezes, situações que são muito pequenas, muito fáceis de resolver, que não conseguem ser resolvidas de forma rápida. E depois as situações mais complexas, sobretudo de alguém que tem dinheiro para investir em advogados, para investir na sua defesa, muitas vezes apenas para criar entropias àquilo que seria o normal desenvolvimento de um processo judicial. E essas sim, essas vão ganhar com o atraso. Quando consegues atrasar um processo 5 anos, 8 anos, 10 anos, o teu benefício pode nunca ser julgado. É o fantasma da prescrição, não é? Eu acho que um dia vamos chamar a isso um fantasma com o nome de um ex-primeiro-ministro, não é? Pois, porque também já foi notícia essa eventualidade de
prescrever tudo o que diz respeito a um famoso filósofo não grego, mas aparentemente português. E mais uma vez, esta dualidade que o Estado tem com os seus próprios trabalhadores acaba por nos surpreender a nós, não é? A atividade privada ou trabalhadores privados, só no seguinte sentido. Fica muito difícil ao Estado dizer que não tem recursos para o fazer, especialmente com este dinheiro todo. Exato. O que não há é, de facto, as tais medidas estruturantes que possam mudar aquilo que são as respostas do Estado. Quando tens o Primeiro-Ministro que te diz que os portugueses são avessos a reformas estruturais e que, por isso, o caminho faz caminhando. Porquê? Mas alguém colocou em cima da mesa uma reforma estrutural e colocou aquilo à disposição do público e disse assim: o que é que vocês acham se eu fizer isto? Eu não conheço nenhuma, nem na justiça, nem na educação, nem na saúde, nem em coisa nenhuma. Porque se um governo decide, nós vamos mudar a face da justiça, ela vai passar a ser assim. E se as pessoas todas disserem, eu não quero nada disso? Aí sim. Muito bem, ele aí tem razão para... Então não vamos seguir este caminho, não tem lógica. Mas todos dizemos, a justiça tem de ser alterada, a educação tem de ser alterada, os impostos têm de ser alterados. Tudo isto tem de ser reformulado para que o país, em vez de ter crescimentos anémicos, tenha um crescimento pujante que possa melhorar a condição de vida das pessoas. E nos é dito que as pessoas são avessas a reformas estruturais. Não, nós queremos uma reforma estrutural. Podemos não querer a sua reforma estrutural, mas queremos reformas estruturais. Okay. Não é? E, portanto, coloquem-nos então aqui as opções que têm, deixem-nos discuti-las de forma a encontrar o melhor caminho. Mas não façam como o aeroporto de Lisboa. Não vamos demorar 60 anos a discutir um aeroporto e cada vez a pôr mais opções. Daqui a bocado fazemos o aeroporto a partir da Madeira, não é? Nós conseguimos. É fantástico, não é? Ainda estamos perto do 25 de Abril, que felizmente já foi o mês passado. Mas nós conseguimos este feito único, trazer um problema do Estado novo e continuar a tê-lo. Bem, não é só este, mas também outros. E Nuno, olhando para aquilo que de facto é a necessidade de formação dos trabalhadores do Estado, é que nesta época que vivemos de informação, nós começamos a ter também cidadãos mais exigentes, melhor informados, e se não houver esse investimento, começa a existir uma decalagem que, mais uma vez, não ajuda à percepção do benefício do que é ter, de facto, um funcionário público. Como é que eu consigo responder a isso sem, às vezes, utilizar alguns palavrões? Eu tenho a vantagem de, sendo do Norte, poder dizer que o palavrão é a vírgula, não é? Mas vou tentar não fazer. Tenta, Nuno, eu também já ando há umas semanas a evitar. O investimento em pessoas é sempre benéfico, seja no setor privado, seja no setor público. E só não o percebe quem não o quer fazer. Quem não o quer fazer. Quem definitivamente decidiu que quer seguir um caminho diferente. É preciso perceber, a partir daí, quais são as intenções de tal opção. A opção é destruir o sistema do serviço público. O serviço público em Portugal tem problemas. Tem, mas funciona. Não é, por qualquer razão, que tu vês cada vez mais americanos, têm inúmeros problemas em termos de educação e saúde, a escolher Portugal para viver. A segurança, a saúde e a educação são os 3 pontos que eles apontam. Nós temos problemas, mas continua a ser de qualidade. E quando tu não tens uma estratégia de médio prazo, e tudo aquilo que tu vês são estratégias de curto prazo para tapar um buraco naquele momento. Repara que a sensação que dá quando as discussões com professores é vamos lhe dar uma bolacha, não um pacote, no sentido de ver se as pessoas voltam para trabalhar. Olha, os tais milhões agora para as reparações para a Marinha e para os militares. Se a manutenção tem sido feita atempadamente e nos tempos certos, estarias a gastar esses milhões todos? Não. Se o investimento em pessoas tem sempre um resultado positivo, porque é que ele não acontece? Eu não te consigo responder porque ninguém do PS responde a essa pergunta. E, na verdade, na maior parte dos grupos parlamentares, quando nós lhes perguntamos diretamente o que é que vocês querem da Autoridade Tributária Aduaneira, nós fazemos isso sempre no início de cada legislatura. A primeira reunião é o que é que vocês querem da Autoridade Tributária Aduaneira? E a pergunta do outro lado é não, digam-nos vocês quais são os problemas e tal. Não, qual é a vossa estratégia para a Autoridade Tributária Aduaneira? Em termos de política fiscal, em termos de atuação do fisco, em termos de capital humano, da AT, qual é a vossa estratégia? Porque se vocês demonstrarem que têm uma boa estratégia, nós conseguiremos apoiá-los, se calhar. E conseguiremos defender essa dama, porque certamente virá ficar muito próxima daquilo que nós desejamos. É porque vocês já têm mais do que fazer.
do que estar a pensar na estratégia, não é? Exatamente. Exatamente. Eu acho que todos nós gostaríamos de ter muito mais tempo para nos formarmos, para nos informarmos, para nos capacitarmos ainda mais. A digitalização e os webinars, até porque a pandemia também fortaleceu esse aspecto, são muito positivos, mas nós dizemos sempre que a presença e a formação presencial é fundamental. Porque liberta as pessoas, faz com que elas estejam mais à vontade para questionar, para fazer todos os questionamentos que tenham, para muitas vezes perceberem que as dúvidas que têm são as mesmas dúvidas dos colegas e, portanto, eles não são menos nem mais do que outros e posso, naquele momento, responder. E essa parte foi sendo abandonada, em grande sentido. E limitamos neste momento a PowerPoints e as exposições feitas por uma pessoa para outras pessoas que estando em casa ou estando no trabalho, a maior parte do tempo estão a trabalhar ao mesmo tempo ou desligaram aquilo e ficaram com o som ligado. E isto não é necessariamente uma crítica aos meus colegas, mas é aquilo que resulta, porque todas as pessoas estão num momento de tamanha exigência em termos de trabalho que tem de ser apresentado, que acabam por desligar muito daquilo que fazem. Repara que, olha, o congresso que nós realizamos em Gaia agora de 5 a 7 de junho, ele funciona como autoformação, não é? Porque quem lá está são académicos, são profissionais da área, portugueses, brasileiros, espanhóis, argentinos, e que vêm trazer as suas formações, as suas informações e que querem discutir connosco essas informações. E nós, obviamente, que queremos que os portugueses participem em grande número. É muito difícil, muitas vezes, motivar as pessoas a participar. Não só pela deslocação e pela estadia, obviamente, que aquilo tem de se realizar num local, e, portanto, seja no Porto, seja em Gaia, seja em Lisboa, ou seja noutro local qualquer, seria sempre um investimento financeiro por parte do funcionário. Mas é motivar as pessoas para a formação. Que é, eu vou fazer a formação, vou tirar de lá algum benefício, e eu sei que esse benefício vai melhorar o meu trabalho, e o meu trabalho vai ser reconhecido, e eu vou conseguir ter um percurso profissional mais interessante. Não. Não vai. Não, porque já te meteram um teto de bronze que tu não vais poder Exatamente. passar. E tem a ver com as carreiras, não é? Por mais que nós tenhamos dito e continuamos a dizer, permite-me só falar da nossa realidade, nós temos uma estrutura remuneratória com 8, 9 níveis e eu posso dizer que a maior parte dos colegas que neste momento entrarem na AT, no máximo ficarão a meio, ficarão no 4º nível. Portanto, aquilo que lhes é dito é que em 40 anos de carreira eles irão progredir 4 vezes. Uau. E, portanto, só alguns, 25%, poderão progredir 6 vezes. E desses 25%, só 5% é que poderão chegar ao topo. Portanto, 5% em cada 100 pessoas que entrar é que irão ter uma carreira com sucesso, por assim dizer. Todos os outros, não. Por melhores profissionais que sejam. E depois entra aqui muita subjetividade em termos de avaliação do trabalho, do CIADAP, tudo aquilo que acontece, porque tu vês isso em todas as profissões no Estado, que é as cotas dos melhores e dos piores, a forma como a avaliação é feita, a subjetividade que é dada a quem dirige esse sistema de avaliação. Há sistemas perfeitos? Não. Agora, um sistema que foi criado no final dos anos 70, foi implementado aqui há 20 anos atrás, com os problemas que tem, que os americanos, por exemplo, reconhecem como tendo sido um dos causadores da crise de 2008, que é, quanto mais trabalhares e mais resultados apresentares, melhor será. E, portanto, na altura, o que é que tu tinhas no setor bancário? Pessoas que vendiam produtos a torto e direito sem darem informação correta. E o que é que acontece a seguir? O mercado, quando no momento em que cai, as pessoas perderam. Os bancos perderam. Iam ser responsabilizados, então... Exatamente. E esse é o risco. Que é as pessoas começarem a trabalhar apenas para os números e esquecerem que se trabalham para pessoas. Os funcionários públicos trabalham para pessoas. Okay? Embora eles tenham um patrão, o Estado, eles não trabalham para o Estado, eles trabalham para as pessoas. E sabes que há algo que nós por vezes esquecemos, é que algumas das vossas intervenções, mesmo com eventualmente agentes económicos que façam alguma coisa propositadamente, também é no sentido de... castigando, se pode prevenir que seja reincidente. Ou seja, há aqui também um custo-benefício que é a mudança de mindset. Eu não estou a dizer que aconteça, ou em termos percentuais, quanto é que acontece, mas há essa possibilidade. Eu acho que tem de ser esse o caminho. Eu não digo que todos estejam a agir dessa forma, mas esse é o caminho, e é o único caminho que pode funcionar para qualquer país. É que a atuação de um inspetor tributário e de um inspetor aduaneiro tenha sempre essa ação formativa, informativa e depois punitiva, no caso de ter de ser. Qual é o problema que tu encontras? É a forma como os portugueses continuam a olhar para os impostos. E isso é culpa nossa, em termos de educação,
A educação que nós damos aos nossos filhos, a educação que nós recebemos dos nossos pais e a educação que o Estado nos proporcionou. Tu continuas a ter alguém que foge ao fisco, a vangloriar-se e o conseguir fazer e a receber os elogios dos seus amigos. Deveria ser ao contrário. Tu não vês isso nos países nórdicos, que têm cargas fiscais mais altas. Porquê? E voltamos sempre à mesma questão, que é as pessoas não estão a receber do Estado os serviços públicos de qualidade que merecem e que pagam. E para o peso da carga fiscal que temos aquilo também. que tu tens de começar por fazer é realmente alterar esse mindset, que é, quando eu vou entrar no mercado de trabalho, eu sei que vou pagar determinados impostos, mas eles têm um objetivo. E eu tenho de exigir depois de qualquer governo, seja qual for a cor, aquilo que de volta é exatamente aquilo que eu tenho de receber. Isso não está a acontecer e as pessoas sentem a necessidade também de fugir aos impostos. Isto não é fácil. Isto obriga a uma educação para a cidadania fiscal que não existe no Ministério da Educação. Repara, já tivemos a oportunidade uma vez de falar disto. Nós lançamos há 3 anos um Prémio Nacional de Educação e Cidadania Fiscal. Para a educação, que tem 2 vertentes, uma para a comunicação social e outra para estudantes e profissionais. E fizemos, na altura, uma apresentação desse prémio que não traria nenhum custo ao Estado, ao Ministério das Finanças, e disseram: querem participar, querem ser parceiros, vocês podem nos apresentar aquilo que vocês acham que são as boas soluções, nós divulgamos, essas pessoas recebem um prémio, inclusive há um prémio monetário que é atribuído, tem a divulgação da sua atuação e eu acho que todos beneficiamos. A resposta foi não. Do Ministério da Educação nem sequer resposta há. Mas repara que quando nós fizemos a entrega do primeiro prémio à comunicação social, foi entregue, e eu aqui acho que não é publicidade, entregamos ao programa Contas Poupança, que passa na SIC. Um excelente programa, de grande qualidade, técnica, pessoal, o profissional da SIC tem uma enorme empatia na forma como coloca as questões e é extremamente informativo. E nós entregamos. Curiosamente, o programa leva 10 anos e o jornalista diz-nos que é a primeira vez que recebe um prémio por causa daquele programa. Os dirigentes da AT e do Ministério das Finanças presentes na entrega desse prémio dizem-nos, muito bem lembrado, a grande ideia era mesmo isto que nós precisávamos. E então, exatamente no final dessa cerimónia, com aquelas pessoas sentadas à minha frente, foi colocada a questão: estão disponíveis para participar e colaborar connosco? Não, a tarefa é vossa e não sei o quê. Não, a tarefa não é nossa, a tarefa é da população portuguesa, a tarefa é do Estado, a tarefa é da educação, a tarefa é das finanças, a tarefa é de todos nós. Sim, para alterar o mindset precisamos de todos. Quanto mais agentes estiverem envolvidos, também e, portanto, maior tu influência. continuas a ter enorme resistência em ver uma sociedade civil ativa, porque consideram que qualquer crítica é um ataque pessoal. Não é um ataque pessoal. É um ataque a uma ação, é um ataque a uma opção, ou a falta de ação, ou a falta de opções. Nós já estamos praticamente nos últimos 2 minutos, o tempo aqui de facto voa. O que é que pensas, de uma forma geral, que seria importante? Nós ainda temos até 2026 este governo. O que é que tu pensas que seria necessário fazer, pelo menos para mitigar as dores que a AT e os seus trabalhadores estão a passar neste momento? Em relação à AT, é rapidamente alterar as questões relacionadas com a entrada de pessoal. A substituição geracional tem de ser feita de forma coordenada com a saída. Não podemos ter uma saída de 800 pessoas sem entrada de ninguém, porque estamos a fazer sair pessoas com mais de 40 anos de serviço, com um enorme conhecimento acumulado que não está a ser passado a ninguém. E, portanto, isso tem de ser rapidamente alterado. E eu sei que o investimento pode ser significativo no início, ou seja, nós perdemos no último ano e até agora praticamente 1000 pessoas e teremos a entrada no final do ano de cerca de 200. Isto não resolve coisa nenhuma. E essas 200 foram colocadas aonde? Nos sítios onde são mais necessárias? Não. Serviços centrais. Os serviços locais de finanças, no interior do país, continuam abandonados. As alfândegas vão continuar abandonadas. As pessoas que são inspectores tributários continuam a ser colocadas a fazer funções que não são daquela área. Mas é sobretudo, e permite-me sair aqui rapidamente da AT, aquilo que nós precisamos é de uma estratégia para a política fiscal. Falamos do Congresso Luso-Brasileiro, tivemos a semana passada a visita do Presidente do Brasil. O Brasil está a discutir uma reforma tributária. Se calhar é a altura de Portugal fazer o mesmo. Começarmos a fazer o mesmo. Nuno Barroso, obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si também que nos acompanhou. E olha, parece que a conclusão de facto é que naquilo que podemos ver na relação do Estado com os seus trabalhadores, o Estado está de facto à deriva.
Nós não, por isso amanhã estamos de volta à mesma hora para mais um Isto é o Povo a Falar. Não se esqueça, também temos as redes sociais, Facebook, Instagram e uma playlist no YouTube do canal Curiacos TV, onde pode rever as nossas conversas. O resto, uma boa noite e até amanhã.